Pessoal, tudo bom? José aqui e hoje estamos com dois convidados. O primeiro é o Pedro, que vocês já conhecem, e o segundo é o Wesley. Primeiro, se apresenta aí, Pedro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje a gente tem um convidado super especial e ele vai comentar um pouco da experiência que ele tem com um tema que surte bastante curiosidade em quem está prestando a transferência externa, que é como funciona, quais são as regras de uma possível futura transferência interna entre cursos da USP. Então, Wesley, seja muito bem-vindo e se apresenta para o pessoal que está assistindo a gente. Oi, Pedro. Oi, José. Obrigado. Meu nome é Wesley. Atualmente estudo ciências contábeis, mas eu já passei aí por dois processos de transferência interna na USP. Eu iniciei minha trajetória na USP no curso de turismo. Eu comecei lá em 2014, né, quando eu não sabia, né, nem o que eu queria prestar ainda de vestibular. E por influências até mesmo de um estágio que eu tinha, eu atendia uma empresa da área do turismo. E aí eu decidi prestar vestibular e entrei no curso de lazer e turismo, lá na EASH, na USP Leste, e algumas coisas me fizeram mudar, né, de curso, eu acabei decidindo transferir. Uma das primeiras coisas que eu vi, já posso falar direto, gente? Claro, claro. Bom, é assim, você já disse por onde você entrou, né? Então você Tá. entrou na USP pela FUVEST. Então eu queria te perguntar a primeira coisa, como que foi esse momento de estalo, né? A gente fala bastante aqui nos nossos vídeos que quando a gente decide transferir, normalmente a gente passa por uma falta de identidade com o curso que a gente faz. A gente não se sente no lugar. Muitas vezes pode ser um dos motivos a falta de alinhamento profissional, futuro profissional. Então, você não se vê fazendo o que aquele curso te entregaria como caminho assim profissional. Eu queria saber, Uhum. Wesley, o que te levou a sair do curso de turismo e pensar nessa primeira transferência interna? Ah, legal. Então, quando eu estava no curso de turismo, eu fiquei 3 anos, eu gostava bastante das disciplinas, eu gostava dos professores, só que quando eu fui para o mercado, acho que isso foi em 2016, mais ou menos, eu trabalhei numa agência de turismo, comecei a conhecer um pouco mais as pessoas no mercado, alguns eventos, e eu percebia que o curso na qual eu estava me formando, ele não me preparava tão bem quanto eu achava para o mercado. Eu sentia falta de algumas disciplinas de gestão, disciplinas de finanças, sentia mais esse contato próximo, que infelizmente, a maioria dos cursos na USP, eles não têm ainda essa preparação, porque eles são muito mais voltados para a área acadêmica. E aí conversando com amigos, conversando até mesmo com minha ex-chefe, né, na época, ela falou: "Por que que você não tenta fazer um curso de gestão, alguma coisa mais voltado para isso, uma economia, administração, contábeis?". E aí eu tive esse primeiro toque, falei: "Não, eu acho que eu preciso mudar", até mesmo por questão de remuneração, que nem comentei, a remuneração do turismo, ela infelizmente ela não é tão valorizada hoje em dia, então eu trabalhava nessa agência, era CLT, eu ganhava, sei lá, R$ 1.500, que a gente sabe que para um estágio em uma área de gestão isso é pouco ainda. Assim, é bom, mas, normalmente as empresas oferecem bem mais. E aí foi isso, eu acabei mudando, acabei indo para o curso de economia empresarial, minha primeira transferência lá em Ribeirão Preto. Bacana. Agora a gente vai falar especificamente sobre a transferência interna. Então, assim, nesse momento você tinha algumas opções. Você tinha a primeira, que é rebichar, né, como a gente costuma Uhum. dizer. Então, assim, rebichar significa você entrou no curso da USP e aí, para mudar de curso, você presta novamente a FUVEST. Essa Uhum. era a sua primeira opção. Você podia também rebichar pelo Enem, né? Eu acredito que o curso da FEA Ribeirão, ele abre vagas pelo Enem, e você ainda Sim, também tinha a transferência externa, que é assim, sim, todo mundo que está aqui nos assistindo é o que tem mais interesse. Mas sim. como que você tomou essa decisão assim pela transferência interna? Como você ficou sabendo do processo? Tá. Então, como você falou, eu tinha todas essas opções, só que primeiro que a parte externa da USP, eu acho que a prova externa mesmo de transferência, ou eu voltar a prestar vestibular, o Enem,
eu tinha um certo medo, que eu acho que pode ser o caso de várias pessoas que, como eu terminei o ensino médio em 2011, eu entrei na faculdade já um pouco depois de formar, depois, do ensino médio, né, eu entrei em 2014, eu tinha esse receio de voltar a estudar tudo aquilo que eu vi no ensino médio para prestar um vestibular. E aí eu pesquisei bastante, inclusive eu esqueci até de comentar, eu antes de mudar para Fé Ribeirão, eu tinha dúvidas para qual curso que eu iria prestar. Eu tive uma disciplina lá na EASH, no curso de turismo, que era a disciplina de economia em turismo, que eu gostei bastante, foi uma disciplina que eu me desenvolvi super bem, falei, não, talvez eu me dê bem em economia. Só que eu também tive disciplinas de direito em turismo, que eu gostei também, tirava 10, então eu adorava essa parte. E aí, quando eu fui prestar o processo de transferência, que eu fui pesquisar mais sobre essas transferências, eu fiquei bem em dúvida para qual faculdade que eu iria. Então, na época, eu lembro que eu procurei bastante sobre o edital da Fé Ribeirão, da Fé São Paulo e da Sanfran, que é a faculdade de Direito da USP. Então, essas três acho que foram as principais assim que eu foquei. E eu decidi ir por esse processo interno, porque na maioria das vezes eles analisam mais uma parte do que você já tem dentro da USP. Então, assim, a sua média, a sua média ponderada, a sua classificação na turma. Então, talvez seja um processo mais fácil de você mudar de curso do que você ter que voltar a fazer um cursinho, você lembrar de várias coisas lá do ensino médio para prestar todo um processo externo. E foi basicamente isso. O meu processo de busca foi mais sites, alguns amigos também eu consultei, e comecei a pesquisar vários sites, acho que eu fiquei um semestre, basicamente, nessa loucura de o que eu vou fazer, para onde que eu vou transferir, que documentos que eu preciso, do que eu consigo aproveitar, basicamente isso. Bacana. Só lembrando, você disse que nesse momento de indecisão você pensou em transferir internamente para algumas opções. Então você falou para direito, e aí direito você pensou em qual? Você pensou direito Ribeirão ou direito Sanfran? Ou as Direito duas? Sanfran. Direito Sanfran, que a de Ribeirão ela não aceitava, né, transferência da EASH, ela só aceita entre as faculdades de Direito. Aí eu tentei a Sanfran. Bacana. Esse ponto que o Wesley acabou de mencionar é uma coisa que também, mais um ponto que é muito semelhante como funciona algumas provas de transferência externa. Então, a gente sabe, por exemplo, se você está prestando poli pela transferência externa, você pode estar no curso de gastronomia. A poli ela não tem nenhuma restrição com relação a cursos afins. Você não precisa estar fazendo necessariamente engenharia para mudar para engenharia. E esse não é o caso de todas os outros institutos. Por quê? Porque a USP ela deixa as faculdades terem sua própria autonomia. Então a gente já sabe de alguns cursos clássicos que são bastante procurados e que os institutos eles restringem a cursos afins. Então assim, se você está prestando direito, você só pode vir de um curso de direito. Se você está prestando medicina, você só pode estar vindo de um curso de medicina. E o que o Wesley está falando aqui é muito importante. Então, por exemplo, se você já vislumbra tentar uma transferência interna, depois de entrar pela externa para direito Sanfran, então tenha ciência que você só vai poder prestar se você tiver no direito Ribeirão Preto. Não, o Então, contrário, desculpa, é o contrário. imagina, fica à vontade. Não, Pode me imagina, corrigir. não, imagina, é o contrário, a Fé São Paulo, ela não exige que você faça direito, só a Fé Ribeirão. Tanto que, né, quando eu estava no turismo, Ah, eu sim. consegui me candidatar pro edital da FES, perdão, da Sanfran. Bacana. Bom, e além da Sanfran, qual outra opção que você tinha? Que era a Fé Ribeirão, né? Isso. Era a Fé Ribeirão, era a Fé Ribeirão e a Fé São Paulo. Só que assim, quando eu analisei os dois editais, a Fé São Paulo, na época, ela tinha essa regra de cursos parecidos. Então só podia economia lá de Piracicaba para cá, ou da Fé Ribeirão para cá, e etc. E aí eu já descartei. Como eu fazia turismo, eu não conseguia nenhum curso da Fé São Paulo. Isso em 2016. Aí, analisando a transferência interna da Fé a Ribeirão, eles pediam mais a minha média ponderada, a minha classificação na turma, que era super recente na USP, acho que começou isso em 2015, mais ou menos, e pedia a minha nota da FUVEST, quando que eu já tinha concluído do curso, eram informações bem básicas, e eu não precisava prestar prova nem nada. Aí basicamente fiz todo esse processo de inscrição, enviei as documentações que o edital normalmente exige para essa transferência. Entro mais no detalhe? O que eu queria saber é como que funcionava para essas outras opções. Então, você comentou, né? Para direito Sanfran, não existia essa restrição de um curso afim. Então, você, Tá. da EASH, podia prestar
para direito Sanfran. Como que era o Isso. processo do direito para Sanfran? Ah, legal. Eu acredito que seja até o mesmo até hoje, não me recordo, mas em 2016 eles analisavam a minha classificação da turma, eles pediam o histórico escolar, né, atualizado, eles perguntavam, inclusive para ver isso, eram 3 critérios, a classificação na turma, eh, ai meu Deus, a classificação na turma, espera aí que eu esqueci. Histórico. Classificação na turma, eu precisava de uma carta de recomendação e, em qual período que eu estava no meu curso, que eles montavam uma média baseado nessas 3 informações. E caso desse empate, tinha um critério lá de desempate, se eu não me engano era por idade, acho que o mais velho conseguia, ou o mais novo de curso, eu não lembro. Isso são regrinhas mais específicas de cada edital, mas o básico era isso, média, classificação na turma, que período que você estava no curso, e uma carta de recomendação, que eles davam uma nota. Se eu não me engano, era uma nota de 0 a 10 e você só estava apto a concorrer às vagas acima de 7. Bacana, bacana. Além desse, você comentou também para Direito Ribeirão, né? Esse sim Isso. restringia cursos afins, né? Então, esse lá da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto só podia tentar a transferência quem era da Sanfran, de cursos afim, né, no caso. Bacana. E aí você foi parar na FEA Ribeirão. Sim. E Fui como que é o parar processo de lá? Fui parar a 300 quilômetros, né, da minha casa. O processo da FEA Ribeirão, ele foi bem simples, na verdade. Eu tinha medo de não conseguir o processo seletivo, mas tem uma certa burocracia, talvez, para você entregar a documentação. Porque eu lembro que na minha época, não sei como está hoje, ainda mais por conta da pandemia, era presencial. Então eu tinha que coletar as documentações, que era o básico, a documentação pessoal, RG, certidão de nascimento, histórico escolar, histórico acho que até do ensino médio, meu histórico da EASH, e levar esses documentos lá em Ribeirão. Eu tinha que fazer a aplicação para transferência presencial. E nesse processo eles analisavam esse histórico, eles pegavam a nota que eu tinha na FUVEST, eles montavam uma média, deixa eu falar certinho para vocês como que funciona, que eu até abri aqui o edital. Na FEA Ribeirão, todos os anos eles lançam editais com a quantidade de vagas de cada curso. Esses editais eles podem mudar de acordo com a desistência dos alunos ou não, isso fica a critério da unidade, quando eles abrem vagas ou não. Porém, eles seguem umas regras para você prestar a transferência, a regra de seleção é de uma portaria. É a portaria, até esqueci o nome, acho que é o, enfim, lembrei. Portaria FEARP número 34, ela é de 2016, é uma portaria bem antiga até, não sei quando que eles vão atualizar, que tem essas regras para a seleção. Nas regras, eles falam que para inscrição eu preciso ter um vínculo ativo com a Universidade de São Paulo e não posso estar em nenhum processo de cancelamento de matrícula, de jubilamento, eu tenho que estar dentro da matrícula ativa na USP. Eu preciso ter no máximo 2 transferências, tem que ser menor ou igual a 2 transferências internas, e eles ranqueiam, tipo, baseado estou aprovado nesses 2 itens, eles começam a montar uma média por aluno. E essa média eles chamam de CP, que é a classificação ponderada. Classificação ponderada, eles levam em consideração como que funciona esse cálculo. É o NC dividido por NC da FEARP, depois eu explico cada um, multiplicado por 1 menos o PR do pleiteante, que sou eu. O que significa cada uma? O NC é a nota de corte da FUVEST, lá de quando eu prestei em 2013, dividido pela NC-FEARP, que é a nota de corte da FUVEST da FEA Ribeirão, do ano anterior que eu estou prestando. Como eu tentei a transferência em 2016, eles viram a nota de 2015 multiplicado por 1 menos a posição que eu estou no meu curso de origem. Na época, ainda mais no curso de turismo, que era um curso mais relativamente fácil de manter uma média e manter uma classificação, se eu não me engano, eu estava na terceira ou quarta posição na turma. Então, acho que talvez uma dica preciosa para quem quer tentar tentar a transferência interna é
antes de você mudar para transferência interna, tente aumentar ao máximo a sua ponderada. Como? Pegando disciplinas bem mais tranquilas, que façam com que você aumente essa ponderada. Então, não vai pegar cálculo antes de você tentar uma transferência, a não ser que você seja muito bom em cálculo. Então, ou se você tiver a oportunidade de pegar disciplinas do próprio curso que você quer, melhor ainda, que você vai conseguir eliminar lá na frente. Basicamente isso. Então, esse foi o cálculo do processo deles. E aí eu me inscrevi lá presencialmente. Se eu não me engano, 1 ou 2 semanas depois eles me deram um resultado. Foi no, acho que é um pouco mais, uns 15 dias. Foi no mês de janeiro mesmo. E depois eu tive que ir lá de novo fazer a matrícula, participar da recepção dos bichos, quem era de transferência. Foi bem simples. Eu tava morrendo de medo, mas no final das contas foi bem tranquilo. Foi tranquilo, fluiu. Bom, eu Foi, acho que só fluiu. um ponto de atenção aqui é o Wesley ele comentou sobre o edital e em algum momento ele falou sobre a limitação para alunos que já foram beneficiados por uma transferência interna. Então, esse não é o nosso caso, esse não é o caso de você que está assistindo a gente. Você está entrando pela transferência externa. Então, quando você entra como zerado, né? Você não fez nenhuma transferência interna. Então, no seu caso, se você fizer uma primeira transferência interna, aí sim vai começar a contar. E se você tiver feito, depois de entrar pela externa, 2 internas, aí você já não está mais apto, no caso da FEA Ribeirão. Lembrando Sim. mais uma vez que cada instituto da USP tem a autonomia para fazer o processo da maneira que ele quiser. Obviamente, ele segue portarias da própria USP, ele segue recomendações de um padrão, mas eles têm essa liberdade de aceitar ou não de cursos afins, enfim. Então, é um ponto muito interessante. Não se preocupe que, assim, esse ponto de transferências internas, a sua transferência externa não vai ser calculada. Sim. Bom, acho que agora um ponto interessante da gente já saber é como foi a sua adaptação do curso da FEA de Ribeirão. Eu fui para o curso lá, eles chamam de ESEC, né? A sigla o nome do curso é Economia Empresarial e Controladoria. É um curso bem puxado, digamos assim. Eu tinha aula das 8 às 4 da tarde, mais ou menos. Ele ficava mais tranquilo, mais no último ano, se eu não me engano. Mas é um curso que ele pega bastante as matérias de economia junto com contábeis e a gente tem várias matérias também do departamento de administração. É um curso bem completo, só que no meu primeiro ano eu gostei bastante, meu primeiro semestre, na verdade, eu gostei bastante das disciplinas mais introdutórias. Quando eu comecei a ter disciplinas mais específicas de economia, sei lá, macroeconomia, cálculo 2, aí veio o surto. Eu peguei, um ponto aqui foi onde eu peguei minha primeira DP. Eu peguei DP logo em cálculo 1, eu tinha saído de 3 anos de turismo, cheguei lá, não sabia nem fazer uma integral direito, eu falei, não, e agora, o que eu vou fazer? Peguei DP e falei, será que eu tô no curso certo? Já comecei pegando DP, eu tinha uma média super boa, minha média caiu, foram gerando vários alertas. E eu sempre fui uma pessoa muito de mercado. Quando eu cheguei lá, eu já sabia que o curso ia ser pesado, tudo, só que eu pensava que mesmo assim, eu ia conseguir conciliar com o estágio, eu ia conseguir colocar aquilo em prática. Não, é uma coisa que o curso talvez ele deixa um pouquinho a desejar por ele ser pesado, por ele ter essa grade mais densa, que você só consegue estagiar lá, acho que no último ano, mais ou menos. Aí o que que aconteceu? Logo no segundo semestre, eu tive também já as disciplinas mais básicas de contabilidade. Eu falei, não, eu vou tentar a transferência para contábeis, gostei mais de contábeis, então eu vou aproveitar que eu já estou no curso que abrange os dois e vou pegar mais as disciplinas de contabilidade, vou ver se realmente eu gosto mais de contabilidade. Então eu fiz contabilidade introdutória 1, 2, intermediária e assim foi. Porque eu precisava de 1 ano para tentar uma transferência interna lá mesmo na FEA Ribeirão, para mudar justamente para o curso de contábeis. E aí, nisso, no segundo semestre mesmo, eu vi que eu gostava mais dessa área, não queria saber da parte de econometria, cálculo, essa parte de economia não me chamava muita atenção. E focando na parte de contábeis, eu comecei a pegar matérias só com a galera de contábeis, com o curso de contábeis, que é noturno. E aí, por conta disso, eu consegui até estagiei numa ONG, etc. Então, eu tinha tempo de praticar tudo aquilo que eu estava aprendendo. E aí vem um outro processo, que eu não sei se eu já entro agora, foi meu segundo processo Claro. de transferência. Então, bom, mais uma vez, né? A gente vai passar por mais uma transição. Então, só recapitulando, você fez essa primeira mudança da EAST para a FEA Ribeirão, você se identificou com alguns pontos do curso e com outros não. E aí, mais uma vez, veio aquele estalo. Bom, tem um alerta aqui. Será que não vale a pena eu mudar para um lugar que eu estou indo bem?
do que continuar num lugar que não está me fazendo feliz? E aí Sim. você decidiu mais uma vez transferir internamente, só que agora você saía da FEA Ribeirão e mudava para a FEA São Paulo, tô certo? Isso, exato. Tá 80% certo. Eu Então me tentei a completa os transferência. 20%. Tranquilo. Eu decidi mudar para o curso de contábeis, só que eu tentei a transferência tanto para a São Paulo, quanto lá mesmo em Ribeirão. Então, como eram concomitantes, elas não iam gerar esse conflito de eu já ter 2 transferências internas, eu estava concorrendo ao mesmo tempo. Então eu tentei a transferência, o que que aconteceu? Saiu o primeiro resultado lá em Ribeirão, porque um ponto de alerta é quando você está na Ribeirão, meio que implicitamente você tem uma certa vantagem na transferência interna, porque se gerar algum empate, o primeiro ponto de empate, de desempate deles é você ser da Ribeirão. Eles dão preferência para alunos de lá. E o segundo ponto, acho que era maior, você ser mais velho, acho que era a idade. Basicamente isso. Tentei o processo lá, fui aprovado lá, aceitei, mudei para contábeis, então no meu histórico no Júpiter já estava como ciências contábeis na Ribeirão. Porém, como era uma transferência totalmente interna, porque eu já estava no curso lá mesmo, não sei porquê, não sei explicar isso, mas o meu curso de Economia Empresarial e Controladoria, ele sumiu do meu histórico escolar. Porque eu estava eu acredito que é porque eu estava no mesmo instituto. Então, eles tiraram o curso de Economia Empresarial e só colocaram Ciências Contábeis. Ou seja, era como se eu tivesse já saído de lazer e turismo e ido para Ciências Contábeis na Ribeirão. Tanto que as equivalências lá eram totalmente automáticas, da ESSEC para ciências contábeis. Eu não precisei nem pedir, era tudo automático no sistema. Uma Ok, dúvida rapidinho, claro. nesse momento de transferência, é que eu acredito que existem, né, o ciclo básico, até mesmo para a FEA Ribeirão. Aham. Será que essa mudança automática não acontece? Aí você me corrige se eu estiver errado, Sim, sim. porque você estava no ciclo básico e ainda não tinha escolhido. Eu não sei se lá tem essa opção, né, de você fazer as Aham. matérias básicas e aí depois você direcionar para onde você quer. Mas não é assim, né? Sim. Então, o curso de ESSEC, como ele tem essas duas vertentes, de economia e contábeis, no último ano a gente tem que escolher a nossa habilitação, se a gente quer habilitação em economia ou contábeis. Só que não é um ciclo, eu não chamaria de ciclo básico, porque esses 3 primeiros anos a gente tem matéria dos dois. Então, assim, não são matérias comuns, são matérias bem complicadas até. Eu vou ter econometria, vou ter cálculo 1, 2, probabilidade estatística 1 e 2, vou ter, sei lá, as partes um pouco mais avançadas também de contábeis, enfim. O que pode ter acontecido talvez foi porque eu não estava nem na metade do curso, mas eu não sei, acho que não sei te afirmar sobre isso. Mas Porque essas duas áreas tinham as mesmas matérias, né, nos hum, primeiros anos. Não? Não, as 2 áreas não, porque a fé eu acho que a poli deve ser até parecido, a fé ela funciona por departamentos. Eu tinha várias matérias do departamento de economia e várias matérias do departamento de contábeis, então eram bem diferentes, tanto que o pessoal de economia, eles até têm algumas matérias de contábeis, só que são matérias bem introdutórias, eles não vão Entendi. ter, sei lá, contabilidade intermediária, auditoria, que a gente conseguia fazer já no segundo ano, mas era basicamente isso. Entendi. Bom, então tem coisa que a gente atribui à mão divina, né? Sim. É, bom, e aí nesse processo você já tinha conseguido mudar de curso dentro da FEA Ribeirão mesmo, e aí Aham. você foi surpreendido por uma resposta positiva daqui de São Paulo. Isso, exato. Aí eu passei também aqui na FE de São Paulo. Eu fiquei meio, eu confesso que eu fiquei meio em dúvida se eu deixaria Ribeirão para voltar para São Paulo, porque lá eu morava sozinho, eu já tinha começado um estágio, era um estágio em ONG, eu não ganhava tão bem ainda, mas eu tinha toda essa autonomia. Então, tipo, só de morar sozinho, ter saído da casa dos meus pais foi sensacional, foi uma outra experiência, né, que eu agreguei bastante. Só que aí, concomitante com esse processo, eu estava participando de um processo de estágio aqui em São Paulo e tinham me chamado para uma segunda etapa desses estágios. Só que não tinha nada certeza, né, que eu ia começar ou não. E eu tinha, sei lá, até uma sexta-feira para aceitar a vaga. Foi tudo online, o da FEA São Paulo foi bem mais tranquilo o processo. Eu lembro que eu apliquei por Google Forms, foi, tipo, sensacional. Era É, isso até que eu ia perguntar agora, para você explicar para quem está ouvindo
como foi o processo da FEA São Paulo? Porque, mais uma Sim, vez, todos os institutos eles têm autonomia de fazer o processo da maneira que eles bem entenderem. Então, sim. você já contou para a gente como funcionava a FEA Ribeirão, e aí conta para a gente até ter essa Aham. comparação. Como que foi a mudança? Como que é o processo de transferência interna para um Tá, aluno USP mudar para a FEA São Paulo? tá. Então, para a FEA São Paulo, na portaria anterior que eles tinham, era mais complicado porque eles tinham aquele negócio de curso ser parecido. Então, só podia, como eu comentei lá na época que eu estava em turismo, até cogitei em transferir para a FEA São Paulo. Mas eles precisavam que eu fosse, sei lá, de economia lá de Piracicaba, enfim. Só que em 2019, eles mudaram a portaria, acho que é a portaria FEA 16, do final de 2019, de novembro de 2019. E aí, nessa nova portaria, não tinha mais essa regra dos cursos serem parecidos, ou seja, qualquer curso da USP podia tentar a transferência, desde que eles seguissem algumas regrinhas que também tem e abrissem vagas para aquele curso que a pessoa ia tentar transferências. E a regrinha, tipo, era não ter cursado pelo menos um curso. Peraí, rapidinho, parou. Claro, fica à vontade. Ah, lembrei. Nada melhor do que a fonte a informação vir da própria fonte, né? Então, pode compartilhar quais eram essas regrinhas aí que o Legal. aluno tinha que seguir. Legal. A primeira era que o aluno ele tinha que ter cursado pelo menos um ano do curso de origem, ou seja, se eu estava lá na FEA Ribeirão, eu não podia logo no meu primeiro ano tentar a transferência, precisava ficar pelo menos um ano para tentar a transferência. A segunda regra, eu precisava estar enquadrado nos artigos 75 e 76 do Regimento Geral da USP, que é em relação à minha matrícula, que eu não podia estar em períodos de trancar a matrícula por, sei lá, jubilamento, por alguma questão ética, enfim. E o terceiro, o número de transferências internas teriam que ser igual ou menor a 1. Já é uma regra bem diferente da FEA Ribeirão. FEA Ribeirão eram até 2 transferências, enquanto a FEA São Paulo era uma. Entretanto, como eu comentei, tipo, que lá em Ribeirão, quando foi aprovada a primeira transferência, eles só mudaram o curso no histórico. Não contou como se eu tivesse feito uma segunda transferência. Se tivesse contado isso, eu já não teria conseguido a da FEA São Paulo. Então, não sei o que aconteceu, por um erro sistêmico, por uma mão divina, não contabilizou duas transferências, era uma só. Então, eu consegui me candidatar, estava dentro dos critérios da FEA São Paulo. E aí, basicamente, seguindo esses critérios, eles também, nessa portaria, eles colocam como que eles calculam, como que eles ranqueiam os alunos. Eles chamam de RCC, que é o resultado do cálculo para a classificação, que eles levam em consideração até 4 casas decimais, e é uma média super simples. Eles vão pegar a sua média ponderada com reprovação e dividir pela média ponderada do seu curso. Só. E vão ranquear os alunos, e quem tiver a maior pontuação, de acordo com a quantidade de vagas, está aprovado. Aqui também leva aquele ponto que eu falei sobre a sua ponderada. Vale muito a pena, antes de eu transferir, eu deixei todas as minhas matérias mais difíceis de contábeis para cursar aqui em São Paulo. Lá eu comecei a fazer as matérias que eu mais me identificava, que me ajudasse a subir a ponderada, que não estava tão alta ainda na época. Uma pergunta que muita gente me faz quando tem dúvidas sobre transferência interna é: qual que era a sua média na época que você transferiu? Eu falo, olha, não estava alta, acho que ela estava em torno de 7, 7,5. Isso a gente sabe que assim, não é baixa, mas também não é alta ainda na USP. Uma média alta para mim é, sei lá, 8, 9. Eu nem sei se algum deus consegue isso hoje em dia. Passar disso. É, bem isso. E então foi bem tranquila. Só que aí são coisas, são fatores que fogem à nossa realidade, né? Porque você não sabe quem está competindo com você. Então, se a pessoa tem uma nota maior, ela vai passar, óbvio. É basicamente isso. Bacana. Só conta pra gente um pouquinho melhor, você falou que foi através de um Google Forms, né? Então, Isso. diferente da FEA Ribeirão, que você precisou juntar toda essa documentação, você precisou ir presencialmente, ou Aham. seja, você saiu de São Paulo, você foi até Ribeirão só para fazer Aham. esse processo presencial. Como que foi nesse Forms? Que informações você preenchia? Você Ah, legal. teve que entregar essa documentação, mesmo que online, você precisou passar? Ah, Ou eles legal. não exigiram documentação? O que pedia nesse Forms?
Legal. Eram forms bem simples, eles perguntavam primeiro os meus dados pessoais, nome, era RG, qual curso que eu queria transferir, porque você só pode escolher um e um turno, mesmo que o curso tenha 2 turnos, sei lá, na FEA tem administração diurno e noturno, você tinha que escolher um só, para qual que você queria tentar a transferência. A tinha isso, a parte do histórico escolar não era nada igual a Fé Ribeirão pedia antes, que tinha que ser, sei lá, carimbado pela EASH na minha primeira transferência, não. Era um histórico escolar que eu emiti direto no Júpiter, eles falavam, pode emitir direto no Júpiter com a sua classificação ponderada. Peguei de lá, coloquei, anexei no form de transferência, e eu acho que só, eu não me lembro de anexar nenhum outro documento, foi bem tranquilo, eu posso até confirmar aqui no edital do ano passado, mas eu acho que foi isso. O da Fé Ribeirão esse ano também foi online, tá? Mas por conta da pandemia e etc. Sim. Agora eu acho que um ponto muito interessante para a gente conversar, e talvez seja até a dúvida de alguém que está assistindo a gente. Como que foi a Uhum. sua adaptação? E quando eu falo adaptação, eu me refiro exclusivamente a aproveitamento de disciplina. Ah, Você tá. sofreu para aproveitar as disciplinas que você já tinha feito de Ribeirão? E mais ainda, assim, você tinha algum receio de não conseguir aproveitar a disciplina e ter que voltar do zero? Sim, sim. Assim, como eu comentei, lá em Ribeirão foi bem tranquilo quando eu saí de ESSEC para contábeis, porque já estava na mesma faculdade, então foi bem tranquilo conseguir aproveitamento. Em Ribeirão, não. Perdão, em São Paulo, não. Em São Paulo, eu tive uma dor de cabeça gigantesca. Eu perdi um semestre do meu curso só esperando o processo de. Eles chamam de reaproveitamento, né? De estudos. Tem faculdade que é equivalência e tem faculdade que é reaproveitamento. É a mesma coisa. Eu fiquei um semestre, eu enviei várias documentações. Aí sim eles pediam presencial. Eu tinha que levar todas as ementas carimbadas e assinada lá por Ribeirão, que antes de eu voltar para São Paulo eu já tinha pego todas as disciplinas com eles e enviei tudo para eles. A única coisa que é bem tranquila na FEA São Paulo é o aproveitamento das optativas livres, que eles nem analisam, na verdade, se você cursou uma disciplina que seja na USP, ela está automaticamente aprovada como optativa livre, independente se ela é do turismo, da economia, da medicina, qualquer disciplina. Agora, para as disciplinas obrigatórias, eles têm um processo que, primeiro, que depende de cada departamento. Eu lembro que, assim, na FEA São Paulo, além dos 3 departamentos da FEA, que é a Economia, da Administração e Contábeis, a gente tem algumas disciplinas em outras faculdades. Então, disciplinas lá do IME, como Probabilidade e Estatística, disciplina lá da Sanfran, como Instituições de Direito ou Direito Tributário, alguma coisa assim. Então, além dos departamentos da fé, a burocracia também passa por outras faculdades. E eu lembro que, sei lá, as disciplinas de administração saíram muito mais rápido, porque os professores tinham mais tempo de analisar e mandar para o setor de graduação, e depois devolver isso para a gente. Mas eu perdi meu semestre inteiro, porque quando O eu que eu posso. mudei. Rapidinho, só um Claro. segundo. Eu acho que é muito importante parar nesse ponto, por quê? Porque, assim, você teve a experiência de um aluno de transferência externa. O que você disse Uhum. foi as optativas livres, que a gente já comentou aqui em alguns outros vídeos. Talvez, se você que está em casa assistindo a gente faça uma faculdade particular, você não vai saber o que é isso. Eu vim de Sim. uma faculdade particular e, assim, eu recebi a minha grade pronta. Eu não precisava cursar nenhuma matéria além disso. Na USP, não. Na USP, a gente tem mais de um tipo de disciplina. A gente tem as disciplinas obrigatórias, que são essas da grade, que você tem que cumprir todas para poder se formar, e além dessa, a gente tem as optativas livres, ou seja, a gente tem que cursar disciplinas fora dessas da grade e a gente tem um número mínimo. Essas Uhum. disciplinas elas podem ser tanto as oferecidas pela própria faculdade, né? Então, por exemplo, a Uhum. Poli, além das matérias da grade, ela tem algumas disciplinas avulsas que você pode Uhum. escolher. Mas aqui que está o grande ponto da USP, que sempre, quando eu entrei, eu achei sensacional. Eu, como aluno da Poli, eu podia fazer matérias da FE, eu podia fazer matérias do IME, eu poderia fazer matérias da EASH. E assim, um ponto que você comentou era de aproveitamento das optativas, né? E Uhum. isso, para quem está vindo da transferência externa, você que está ouvindo a gente, você pode usar as disciplinas que você já fez e que não conseguiu equivalência para obrigatória, você pode tentar como dispensa de optativa livre. Então, um Sim. exemplo, no meu curso, a gente não tem mecânica dos fluidos e não tem transferência de calor. A gente tem fenômenos de transporte e termodinâmica. Eu vim da engenharia mecânica.
e eu já tinha feito essas disciplinas. O que eu fiz? Eu eliminei com disciplinas da Poli mesmo, aproveitando como optativa livre. Para quê? Para depois que eu terminasse essas matérias da minha grade obrigatória, não houvesse a necessidade de eu cursar mais disciplinas além dessa. Então, assim, se você já tem matérias cursadas na sua graduação atual, você mudou para a USP, você não conseguiu usar essas disciplinas como equivalência para as disciplinas obrigatórias, existe a possibilidade ainda de você tentar encontrar em qualquer unidade da USP, em qualquer curso da USP, alguma disciplina que tenha pelo menos 75% da carga horária, compatibilidade, né, de 75% da carga horária, assim como da ementa. E aí, ó, é uma mão na roda. Depois que você descobre que você consegue usar matéria que você nunca achou que você ia conseguir eliminar, você vai ver que você consegue abreviar o seu tempo de formação. Né? Então, a gente acaba não atrasando tanto quanto esperava. Então, desculpa aí te interromper, manda a bala de onde você parou. Imagina, imagina. Eu estava falando do processo, já até prestei atenção no que você falou, até esqueci o que eu estava falando. Mas era basicamente do processo, que eu acho que era do processo de reaproveitamento, lembrei, reaproveitamento na FEA. Ele foi bem burocrático, eu perdi meu semestre inteiro. Eu lembro que eu estava numa prova, tipo, na primeira semana de prova já, e aí começou a sair alguns aproveitamentos, aí, tipo, eu vi no meu e-mail que eu não precisava fazer uma disciplina de matemática financeira, eu tinha acabado de sair da prova. E teve outras piores ainda do departamento de contábeis que eu cheguei a fazer a P2. Cheguei a fazer a P2 e fui dispensado. Ainda bem. Basicamente isso, mas foi bem burocrático. Eles pedem toda a papelada presencial, eles demoram. Agora na pandemia mudou totalmente. Antes era no primeiro semestre, agora eles começam a pedir em setembro, mais ou menos. E basicamente isso. E o curso que eu mudei, além de optativas livres, eles também, eu não sei se na Poli também é assim, a gente também tem a AAC, que é a Atividade Acadêmica Complementar. Que eu acho que é muito comum, talvez, nas faculdades privadas, ter atividade complementar, como, sei lá, você participar de um workshop, você participar de uma apresentação de trabalho, de um artigo científico, que você também consegue eliminar. É uma outra burocracia também da FEA, mas acho que não cabe aqui. Bacana. Bom, Wesley, mais uma vez, você me deu uma brecha e eu vou aproveitar. Bom, você viveu a experiência de um aluno que entrou pela transferência externa sem ter feito a prova. Por quê? Porque a partir do momento que você mudou, ali você não estava mais em período ideal, você não tinha mais preferência para fazer as matrículas. E assim, é uma dor de cabeça que você vai ter que lidar. Mas assim, né? A gente sempre pensa em conquistas. O primeiro degrau não é pensar nessa dor de cabeça que vai dar. Se você não passar na prova, você não tem nem que se preocupar. E eu costumo falar sempre, não sofra por antecipação. E a minha dica de ouro aqui é assim, o Wesley, ele comentou o quê? Que ele entrou na FEA São Paulo e aí ele já recebeu a grade pronta. Ele não teve a opção de montar as disciplinas, né? Me corrige se eu estiver errado, Wesley. Você não teve a opção de falar assim, não, ao invés de fazer as disciplinas do final do curso para esperar esses resultados, eu vou fazendo do final. Não. Você teve que fazer o do começo e também, ao mesmo tempo, teve que esperar os resultados. Aqui talvez seja um ponto positivo de quem entra pela transferência externa. Você não vai receber uma grade pronta, você vai ter a possibilidade de montar a sua grade. Então, assim, no meu caso, eu não sofri muito com essa questão de já estar fazendo a disciplina e aí no meio da disciplina eu receber a dispensa. Por quê? Porque assim que eu entrei na Poli, eu falei assim, bom, eu quero transferir internamente, mas eu sei que é difícil. Existe um regulamento da Poli, isso é transferência interna Poli. Eu não estava querendo mudar da Poli para Lorena, da Poli para São Carlos, até mesmo da Poli para FEA Ribeirão ou Poli FEA São Paulo. Eu queria mudar da Poli para Poli. E aí eu sabia que existia uma limitação, porque existe uma regra lá, são 3 listas de chamada, e quem já foi beneficiado por uma transferência interna ou externa perde a preferência. E qual que foi o meu raciocínio? Eu já imaginava que o sistema público tinha essa morosidade, né, que eu não ia entregar minha documentação e no dia seguinte, milagrosamente, eu já ia estar dispensado. Isso facilitaria e muito a nossa vida, mas não é uma realidade. Então, qual que foi a minha estratégia? Eu tenho certeza que o Wesley só não fez isso porque ele não teve a oportunidade de escolha. Quando eu entrei, eu falei assim, bom, eu sei que a transferência interna é difícil,
eu sei que eu estou pedindo várias equivalências do ciclo básico. Onde que sobra? As matérias específicas. Então, se nada der certo, bom, o diploma da USP eu vou ter no final. Então, eu vou fazer as matérias do curso que eu estou agora, eu vou me preparando, eu não vou esperando sair resultado. Eu vou puxando matéria para depois eu não ter esse problema assim, de no meio de eu estar fazendo a matéria, eu receber a dispensa e aí assim, é como se você trancasse uma disciplina, né? Você literalmente perde a opção. E o ruim no caso do Wesley é que ele não poderia ocupar essa janela que foi criada com outra disciplina. Ele foi literalmente obrigado a esperar mais 6 meses para poder se candidatar às outras. E no meu Uhum. caso foi diferente. Bom, eu pedi dispensa de todas as matérias do ciclo básico. Eu sabia que o processo de transferência interna era difícil. O que eu fiz? Eu fui preenchendo o miolo. Eu peguei literalmente o meio do curso, que não era nem tão específico como o final, que, bom, pode ter linguagem técnica, deve ter algum cálculo que eu precisava ter visto alguma coisa anteriormente, então eu literalmente comi o curso pelas beiradas, né? Então o que aconteceu? Eu não perdi esse tempo. E essa é uma grande coisa positiva, assim, pelo menos dessa conversa, a gente consegue tirar da transferência externa. Você entra com autonomia. Então, você sabendo como funciona, aqui a gente fala muito sobre as regras do jogo da transferência externa, Wesley. Então, assim, Uhum. existem vários critérios. Assim como você mencionou do edital da transferência interna, a transferência externa também tem suas peculiaridades, ela também tem suas regras. E sai na frente não só quem começa a estudar antes, no nosso caso que tem prova, mas quem sabe onde está pisando. Então, assim, a partir do momento que você sabe como funciona, a sua estratégia ali é muito mais fácil de ser desenhada. Então, é basicamente esse cenário que eu pintei, como foi a minha experiência. Eu já sabia o que eu queria, eu já sabia que ia demorar, eu sabia da dificuldade da transferência externa, e a opção foi o quê? Bom, no pior dos casos, eu não vou perder tempo. Uhum. Então, eu vou fazer as matérias do meio. E eu acabei tendo sucesso no quê? A maior parte das minhas disciplinas do ciclo básico, elas foram aceitas. Então, assim, eu também tive esse medo de aproveitamento de disciplina. Uma coisa comum, mas eu acho que até a gente se identifica nisso, que é aquela sensação de, bom, eu vou mudar de faculdade, mas e quanto tempo eu vou perder nessa jogada? Sim. Beleza, tudo bem que eu vou ficar em paz comigo mesmo, eu vou saber que eu estou Uhum. estudando onde eu sempre sonhei, a gente já está na melhor universidade da América Latina, daqui é para a faculdade de fora, assim, Uhum. para melhorar, né? Então, é muito interessante esse contraponto, né? Mais uma vez, o vídeo de hoje ele é específico para essa curiosidade. Muita gente procura pela gente, manda dúvida nos canais que a gente tem de contato a respeito disso. Bom, Pedro, eu sei que não abriu vaga para o meu curso. Então, por exemplo, 2020 não abriu para a FEA Ribeirão, para a FEA São Paulo. Ah, bom, mas eu podia prestar para um curso X e depois tentar transferência interna. Então, Uhum. assim, transferência interna, eu não tentei. A transferência interna na Poli, eu sabia que era um processo difícil, mas por isso a gente te trouxe hoje. Eu acredito que Uhum. você tem uma experiência muito grande nisso, de transferência interna, e eu tenho certeza que você conseguiu agregar muito para essas pessoas que estão assistindo a gente e tem essa dúvida. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e por ter contribuído com essa que é uma dúvida clássica. Se a gente recebe várias vezes as pessoas perguntando se estão com a matrícula trancada, pode prestar ou não, a segunda pergunta que eu colocaria ali é como funciona a transferência interna USP? Porque assim, Uhum. a gente sabe, né? A transferência externa, muitas vezes, ela é a porta. A gente brinca, né? Eu sou Potterhead, então eu brinco que a transferência externa, ela é o mapa do maroto. Ela me mostra uma passagem secreta para a USP. E ali dentro é um mundo de oportunidades. Como o próprio Wesley comentou com a gente, ele teve a oportunidade de passar em 3 cursos diferentes e viver 3 experiências diferentes. E já falando sobre isso, de oportunidades que a USP nos dá, comenta um pouco para quem está assistindo a gente hoje e não vive essa realidade de USP, o que a Uhum. USP trouxe para você, o que ela agregou no seu currículo e quais foram Uhum. as oportunidades que você teve na USP que você acredita que fora dela você não teria? Eu acho que primeiro essa multidisciplinaridade que eu tive, acho que
nesses 3 cursos, principalmente lá na EASH. Na EASH eles têm esse ciclo básico que o Pedro tanto comentou, só que o ciclo básico deles é ainda mais diverso. Assim que eu entrei lá, eu tive matérias com pessoas de marketing, sistemas de informação. Todo o nosso primeiro ano, nós temos, nos 2 semestres, a gente tinha algumas matérias que eram totalmente bem básicas, justamente para a gente entender como que funcionava uma vida acadêmica. E fora isso, eu acho que também a experiência com entidades estudantis, eu sempre gostei de participar de entidades, então já fui de empresa júnior, bateria, comissão de formatura, núcleo de empreendedores, sempre eu participava de alguma coisa, todo semestre eu estava metido em uma coisa, monitoria de laboratório de informática, adorava isso, e acho que experiência de mercado também, principalmente quando eu mudei para essas faculdades mais de negócios, tanto FEA Ribeirão quanto a FEA São Paulo, elas meio que abriram portas para mim, isso eu não tenho como negar, acho que o mercado ele tá muito mudando isso em relação a processos, e eu sou mega a favor disso, de processos mais às cegas, mas quando você, o tanto que você, experiência, de experiência que você tem dentro da USP, isso agrega também para o seu currículo, não é só o nome USP que vai te levar para uma grande vaga no mercado de trabalho, mas acho que as oportunidades que você tem além da extra classe, isso conta muito, como essas entidades, mercado financeiro, tem várias entidades voltadas. E eu acho que foi isso, tipo, eu já tive viagens pela USP na época que eu estava em turismo, que me agregaram bastante, não só pela diversão, mas pela parte mais cultural, a parte de entender sobre o destino, a parte mais ambiental. É muita coisa, é muita coisa. Eu tô no meu 7º ano de USP, com fé em Deus eu formo agora, mas eu não me arrependo de nenhuma transferência que eu fiz, nenhuma. E foi o que o Pedro falou. Eu também sou apaixonado por Harry Potter e adorei essa sua analogia ao mapa do Maroto. Eu tenho primas que hoje elas não conseguiram, sei lá, entrar numa faculdade de pedagogia dentro da USP, mas começaram uma faculdade privada e eu já estou conversando com elas para você pode tentar outro caminho, você pode tentar transferência externa, é só abrir vagas. Se você não quiser para pedagogia, você pode tentar para outro curso e depois mudar internamente. É, é um processo meio que de estratégia, digamos assim. Você consegue, se você quer, tipo, a USP, foi o que você falou, sair na frente dos demais, né? Ainda mais para essa parte de transferência externa que exige prova. Olha, eu Acho que é já isso. adianto Paleta que de cor. Pedago abre para transferência externa, sim. E Exato. olha, mais uma informação muito rica que o Wesley trouxe para a gente. Muitas vezes a gente, enquanto está de fora da USP, e eu posso falar isso me identificando com você que está assistindo a gente. Tanto o Wesley quanto o José, os dois entraram pela FUVEST. E assim, quando você está dentro de um espaço e você não tem muito os olhares para fora, você não tem muito essa perspectiva do diferente, né? E eu vim com esse impacto, né? Antes eu estava fora da USP e muitas vezes até mesmo por uma questão assim, eu acho que de ignorância mesmo, não tem outra palavra. Eu pensava assim, não, é só o carimbinho lá que vai ter no meu currículo e isso vai mudar tudo. Mas eu posso te dar certeza que a experiência que eu tive na faculdade particular, ela não se compara ao mundo de oportunidades e experiências que você vai encontrar dentro da USP. E o melhor de tudo é que se você acha que é bom, eu te garanto que quando você passar, vai ser melhor ainda. Exato. Exato. Todas as experiências que a USP proporciona são sensacionais. Eu vou formar esse ano com fé em Deus, mas já tô com saudades. Ainda mais no meu Pessoal, último ano em pandemia. digita um amém nos comentários para a gente fazer uma oração, porque se Deus quiser, não só o Wesley forma esse ano, mas eu também. Então eu Amém. quero um amém aqui nos comentários se você acredita que 2021 é o nosso ano. O José já está formado. Agora somos nós, Wesley. Amém, com fé em Deus. Amém. José, você tem alguma consideração? Bom, acho que de consideração as principais são que, assim, há uma resposta que as pessoas não gostam, né, quando pergunta pra gente, e a transferência externa para esse, desse? E a transferência externa para esse, desse? Tipo, a resposta vai ser sempre depende, né? Porque como a gente viu, cada um tem suas regras, então, assim, não é super claro como se a gente soubesse de 100% dos institutos, fora que eles também se atualizam, né? Eles mudam. Então, por exemplo, o Wesley falou, a portaria de Ribeirão é de 2016 e a da FEA de São Paulo é de 2019. E nada garante que, tipo, 2021 vai ser igual, né? Pode mudar de novo também.
Então, acho que entra sempre nisso, se acostume basicamente com ler editais, estar atualizado aí, porque as coisas podem mudar e a resposta vai ser sempre depende, infelizmente, né. Eu Uhum. acho que assim, tem um ponto que uma frase que um amigo meu sempre disse, e a primeira vez que eu ouvi ele falar assim, fez muito sentido para mim. A estatística é um farol voltado para o passado. Então, tudo que você está ouvindo aqui, todas as dicas que a gente dá sobre a prova, todas as dicas que a gente dá sobre o edital, a gente pega esse momento que o vídeo está sendo gravado para trás. Então, em cima dessas informações que a gente tem até hoje, até esse momento, a gente está fazendo os comentários. Nada impede que mude da água para o vinho tudo. Uhum. Então, assim, você precisa estar atualizado. E estar atualizado é estar à frente das pessoas que concorrem com você. Muitas vezes a gente já falou aqui que a transferência externa ela é um exame atípico. Ela não tem o compromisso de preencher todas as vagas que estão ociosas. Por mais que a gente saiba que as universidades públicas elas recebem pela quantidade de alunos e ter vagas ociosas significa que ela vai receber menos verba, a transferência externa ela não tem o mesmo compromisso da FUVEST de aprovar todo mundo. E aqui o grande jogo é a nota mínima. Então, se você sabe Uhum. das regras e se você está estudando com antecedência, não tem o porquê de não dar certo para você. Deu certo para mim, deu certo para várias pessoas que a gente conhece e você não é diferente da gente. Uma coisa que eu sempre pensava quando eu estava do lado de fora da USP é olhar para o muro e pensar: nossa, do outro lado tem pessoas extraordinárias, tem gênios, e realmente tem. Os diferentes estão na USP. Mas Uhum. também existe muita gente comum. A questão é, se você, independente de ser uma pessoa comum ou mais uma das pessoas diferentes, se você acha que o seu lugar é na USP, chance de entrar não falta. Ah, bom, a minha prova não é a FUVEST, a minha prova não é o Enem. Então, a sua prova ela tem nome, ela chama transferência externa. Bom, pessoal, com essa mensagem a gente encerra o vídeo de hoje. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer demais a presença do Wesley. Por mais que hoje o tema ele foi um pouquinho fora da transferência externa, vocês viram quantas similaridades a gente tem entre os dois processos. Existem benefícios para um, existem benefícios para outro. A gente sabe que alguns cursos não existe a possibilidade de transferir internamente. A gente já comentou aqui, né? Inclusive, a transferência interna entre as escolas de engenharia não existe mais. Você tem que prestar a prova de transferência e isso reforça mais uma vez a principal informação desse vídeo. Quanto mais você souber, quanto mais informação você tiver, mais poder você vai ter nas suas mãos. E informação hoje muda o jogo. Então, eu acho que com isso a gente não precisa dizer mais nada. Eu agradeço demais, mais uma vez, você estar aqui assistindo o nosso conteúdo. Eu peço que você compartilhe com as pessoas que você acha que esse assunto possa ser interessante. E de resto, eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado.